seja bem-vindo a mais uma aula, tá? E na aula de hoje, ela é bem legal, tá? A gente vai falar sobre logaritmo. Por quê? Por que ela é legal? Ela é uma matéria, turma, que ela vai diferenciar o candidato, tá? Que vai fazer a maior pontuação, as maiores pontuações. Por quê? Porque logaritmo, geralmente, grande parte dos alunos tem dificuldade nesta matéria, tá certo? Não só em logaritmo, mas quando puxa para juros compostos, tá? Os alunos têm dificuldade, tanto na parte de logaritmo, quanto na parte de quê? De juros compostos. Por quê? Porque ela vai trabalhar a parte de potência, e tem algumas propriedades que vocês têm que olhar para a questão, já tem que estar, melhor dizendo, tem que estar memorizado, tá? Tem que memorizar as propriedades, não é difícil. O que pode tornar difícil, às vezes, é a aplicação dela, tá? Mas é conseguir visualizar a aplicação das propriedades, mas não é difícil, tá? Então vocês vão ver e vocês já estudaram lá no primeiro ano essas propriedades. Então vamos lá, vamos revisar aqui e bater nas questões para vocês verem como é cobrado no Enem, tá certo? Então vamos lá. Turma, eu vou falar as principais propriedades aqui para vocês, tá? Vocês podem digitar aí no Google, colocar um resuminho de logaritmo, tá? Anote esse resuminho, deixa lá guardado no teu caderno, porque quando for na última semana, tu dá só uma revisadazinha, tá? Refresca a propriedadezinha e leva para a prova, tá? Quando chegar lá e aplicar. Então vamos lá. A primeira propriedade que eu vou falar para vocês é essa daqui. Quando eu tenho log de A vezes log de B. Tudo quando não tiver nada, turma, vocês já sabem, quando não tem nada, é na base o quê? Na base 10. Então, por exemplo, quando está multiplicando, ó, se o logaritmo está multiplicando, ele vai quebrar o quê? Subtraindo. Isso daqui é bem comum, log de A mais o quê? Ó, mais, está multiplicando, vou quebrar o quê? Subtraindo. Log de A vezes log de B, fica log de A mais log de B. Show de bola. Segunda, log de A dividindo, ó, dividido por log de B. Se está dividindo, eu vou fazer o quê? Vou subtrair. Em vez de ser mais, aqui é o quê? Menos log de A menos log de B. Ok? Terceira, ó, log de A elevado a N, tá? Olha como é que fica. Quando tem a potênciazinha, eu vou jogar para cá multiplicando. Aí vai ficar, ó, N vezes o quê? N vezes log de A. Então está feito a terceira propriedade. Vamos colocar aqui quarta propriedade. Quarta propriedade. Olha como é que é. Quarta propriedade. Log de A, tá certo? Tem uma base B e elevada a N. Turma, percebe que essa potência está lá em cima. Ele vem para cá multiplicando. Agora essa potência está aqui embaixo, ó. A diferença quando ela está aqui embaixo, ela vem para cá multiplicando, mesma coisa, só que ela vem invertida, tá certo? Dá um tapa invertido, ó. Dá um tapa, vem N multiplicando, dá um tapa invertido. Então vai ficar o que agora? Vai ficar assim, ó. 1 sobre o que? N, tá certo? Vem multiplicando invertido, vezes o que agora? Vezes log de A na base B. Pronto. Agora ele pode fazer o que? Juntar os dois. Pegar a terceira e a quarta junto. Olha como é que fica. Se eu tenho log de A na base B, elevado a N e elevado a M, por exemplo. Olha como é que vai ficar. Esse daqui vem para cá multiplicando, dá um tapa nele. Esse daqui vem para cá multiplicando, só que é um tapa invertido. Então, olha como é que fica, ó. O N dá um tapa, ó, vem N. O M dá um tapa, vem um tapa invertido, fica N sobre M. Aí repete tudo, ó. Aí vai ficar o quê? Log de A na base B. Pronto, fechamos aí as principais propriedades. Só que tem uma que é a base de tudo, que é a base do logaritmo. Qual é ela? Eu deixei ela por final, tá certo? Então vamos lá. Eu vou já apagar aqui, ó. Então vocês anotaram tudo isso aqui, deixa lá reservado no caderno de vocês. Quando for no final na última semana, tá? Tu pega alguns exercíciozinhos, bate nas propriedades e leva para a prova.
Tá certo? Então vamos lá. A última que eu deixei para vocês é essa daqui. Olha aqui. Ela é a base do logaritmo, tá? Ela é a base do logaritmo. Quando eu tenho assim, ó, log de A na base B igual ao quê? A x. Ela é a base do logaritmo. O que eu vou fazer? Eu vou desmanchar o logaritmo. Como é que eu faço? Esse B aqui, ó, vai dar um tapa no x, jogando ele lá para cima. Aí vai ficar assim, ó, A igual a B elevado o quê? Elevado a x. Pronto. Então, vocês aprendem a transformar logaritmo em potência, tá certo? E eu posso fazer o quê? Transformar potência em logaritmo. É bem comum. Como é que eu faço isso? Turma, eu sei transformar logaritmo em potência. Como é que eu faço? O B dá um tapa no x. Agora, como é que eu faço potência e logaritmo? Vamos colocar aqui, ó. A igual a B elevado a x. Vou colocar esse A mais para cá, ó. Dá um espacinho, vocês vão entender por quê. Turma, eu vou transformar potência em logaritmo. Tem que saber isso aqui, é a base, tá? É a base, por isso que eu deixei a parte. É a base de logaritmo, tá? O que vocês vão fazer, ó? Quando chegou nessa situação aqui, vocês vão colocar log de um lado e log de outro, tá certo? Então, se eu colocar log de um lado e log de outro, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, log de A igual, ó, esse x aqui vem para cá multiplicando, ó, lá da propriedadezinha. Log o quê? Log de B. Tá certo? Então tá aí, ó. Quando eu quero saber o valor de x, ó, aí eu passaria esse log para cá, ficar o quê? X igual o quê? Log de A dividido por quê? Por log de B. Então ficaria dessa forma aí, tá certo? Quando eu transformo aqui, eu estou transformando um logaritmo em potência, e aqui eu transformo potência em logaritmo, tá certo? A gente vai ver muito esse caso aqui, ó. Geralmente vai vir aqui, ó, potência e logaritmo. Vocês vão entender bem direitinho. Vamos para a questão? Vamos ver o que interessa. Vamos lá. Pegue aí, ó. Pegue aí a primeira questão. Olha comigo aí. Bem legal, tá? Não é difícil as questões aí do livro, tá? Não é difícil, mas são boas. Eu acho muito boa esse tipo de questão aí, porque ela exige a interpretação e o cálculo em si, tá? Então, vamos lá? Vou ler para vocês a primeira questão. Diz assim: para se calcular a intensidade luminosa L, medida em lumens, a uma profundidade de x centímetro, grifa aí x centímetros, em um determinado lago. Utiliza-se a lei de Beer-Lambert, dada pela seguinte fórmula. Então, vamos lá. Log, então tem a fórmula aqui, ó. Log de quê? De L dividido por 15, tá certo? É igual a quê? A menos 0,08x, tá certo? Aí diz assim, qual a intensidade luminosa Lzão a uma profundidade de 12,5 centímetros? Ou seja, o que foi que ele te deu? Ele te deu L ou X? Ele te deu X. Ele te deu X que foi igual a quanto? Que é a profundidade, ó, 12,5 centímetros, tá certo? O que eu vou fazer, ó? Eu vou só substituir, tá? Vou substituir no lugar do x por 12,5, daí eu vou encontrar o valor de quem? De L. Vamos fazer isso. Ó, vamos substituir no lugar do x por 12,5. Olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui ao lado para ficar legalzinho, ó. Vou repetir tudo. Vai ficar o quê? Log disso tudo aqui, ó. L dividido por 15 é igual ao quê? Ó? Menos 0,08 vezes o quê? 12,5, tá? Se eu multiplicar isso aqui, turma, vai dar o quê? Vai dar menos 1. O menos é porque já é da fórmula lá, tá? Que ela colocou, ó. O menos é porque já é aqui. Aí eu multipliquei 0,08 por 12,5, vai dar 1, tá? Então, resumindo tudo, eu vou ter log de L sobre 15 igual ao quê? A menos 1.
Turma, olha para cá agora. Foca aqui, ó. Quando eu tenho uma base 10, ó, eu vou desmanchar o logaritmo em o quê? Em potência, tá? Como é que eu vou fazer isso, ó? O 10 vai dar um tapa no menos 1. Então vai ficar assim, ó. Olha como a propriedade da base é principal. 10 vai dar um tapa no menos 1, vai jogar lá para cima, ó. 10 elevado a menos 1. Show de bola? Então o que é que eu vou ter aqui, ó? Turma, quanto é que vale 10 elevado a menos 1? 10 elevado a menos 1 é como se fosse 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é a mesma coisa que o quê? Que 0,1. Isso daqui vocês sabem lá da base da matemática, tá? Então, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,1, tá certo? Então, só para finalizar tudo, ó, vamos colocar aqui ao lado, ó, ele quer saber o valor do x, tá? Ou do L, melhor dizendo, o valor do L. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou jogar para cá. Vai ficar assim, ó. L sobre 15 é igual a quanto? É igual a menos 1. Ou menos 0,1. Show de bola. O que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar 15 vezes menos 1. 15 vezes menos 0,1. Então, vai ficar como? 15 vezes menos 0,1. Quanto é que vai dar o resultado? Ó, voltam em casa, fica menos 1,5. Então, L vale quanto? Menos 1,5. Legal? Tem gabarito? Tem sim. Letra D de dado. Letra D de dado. O nosso gabarito aí da primeira questão. Legal, né? Vamos para a segunda, bem direto ao ponto. Diz assim: lê o texto a seguir sobre terremotos. Aí diz assim: magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde o microtremores de magnitude negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8,0. Foi idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a propriedade de natureza impõe um limite superior a esta escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Magnitude e energia podem ser relacionadas pela fórmula descrita por Gutenberg e Richter em 1935. Beleza, vamos anotar a fórmula? Então vamos lá. Questão 2, bem comum aí nos vestibulares, tá? Tanto do Enem, quanto a UES, quanto o UVA, ela cobra esse tipo de questão. Ela é bem comum relacionar logaritmo com a escala Richter, né, que fala na geografia. Então vamos lá. Onde ela mede a intensidade dos terremotos. Então vamos anotar a fórmula. Epa, caiu. Então vamos lá. Questão 2. Questão 2 diz assim: log, então vai dar o quê? Log de E igual a quanto? Log de E é igual a 11,8 mais 1,5 m, tá? Aí, beleza, ó. Vamos ler a parte final. Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2. Legal. Então, o M dele, ó, que mede a magnitude, o M lá do México, ele me deu uma escala de quanto? Ele falou que 8,2. Pronto. Ele me deu o valor de M igual a 8,2. A sinal alternativa, que representa a melhor aproximação, grifa, melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto em R. Turma, show de bola. Ó. O que é que eu vou fazer? Não é difícil, tá? Não é difícil. Ele quer saber o valor de L. Mais aproximada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver aqui, ó. Então, vou ter log de E igual a 11,8 mais 1,5. No lugar do M, eu coloco lá o valor da intensidade, 8,2. Se eu fizer esse cálculozinho aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação e depois eu vou somar.
vai dar aproximadamente 24,1, tá? Só que ele não quer dessa forma, ele quer só o valor de E. Aqui, quando não tem nada, é a base 10, tá? Então, novamente, transformar logaritmo em potência. O que eu vou fazer? Dar um tapa nesse 24 e jogar ele lá para cima. Então, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter assim, é igual a 10 elevado a quê? 24,1. Se vocês verem, ó, procurar o mais aproximado, a potência, mais aproximada é o que? 24, tá? E daí a gente fica com o gabarito letra, a gente já fica com o gabarito letra D. D novamente aí, ó. Tá certo? D de dado. Ok. Vamos aí para a terceira. Na terceira eu vou ter o seguinte, ó. Nas análises químicas de soluções, o pH, turma, antes de eu terminar de ler essa questão, é muito legal, tá? No Enem ele está cobrando muito esse envolvimento entre química e matemática. E daí uma das possibilidades de cobrar envolvimento de química com matemática é cobrar essa parte de pH, concentração de H+, concentração de OH-, tá? Fazer essa relação entre H+, OH-, o pH. Então, a maneira de ela cobrar a parte logarítmica envolvendo química e matemática é através desse tipo de questões, tá? Então, vamos fazer ela com muita atenção, tá? E bater com os principais onde vocês têm que revisar, tá? Então, vamos lá. Diz assim, nas análises químicas de soluções, o pH é muito utilizada e, por meio dele, o químico pode avaliar a acidez da solução. O pH de uma solução, na verdade, é uma função logarítmica dado por. Ele já te dá a fórmula. Geralmente, ele já te dá a fórmula, tá? pH é igual a menos log de H+. Em que H+, é a concentração de H+, na solução, concentração de hidrogênio iônica. Tendo em vista essas informações, se uma solução apresentou pH, beleza? pH é igual a quanto? 5. Pode-se dizer que a concentração hidrogênio-iônica vale quanto? Pronto, então vamos lá. Bem objetiva, tá, a questão. E se torna legal, né? Além de ser objetiva, ela se torna legal porque faz esse envolvimento, né, de química com a matemática. Então vamos lá. Então vou anotar a fórmula. pH igual a menos log de H+. E ele te deu que o pH vale quanto? pH vale 5. Ele quer saber a concentração de H+, só resolver, né? Então vamos resolver aqui, ó. No lugar do pH vou colocar 5. Então vai ficar o quê? 5 igual a menos log de H+, tá? 5 menos log de H+. Então vou só reorganizar, ó. Esse negativo aqui eu vou multiplicar todo por menos 1. Aí eu vou fazer o quê, ó? Mais com menos é menos. Menos com menos é mais. Mais log de H+. Turma, o menos não entra aqui, tá? O sinal ele vem aqui à esquerda da expressão, ó. Nesse caso aqui à esquerda da expressão, tá? Então aqui ó, ficou menos 5 mais log de H+, nem coloco, tá? Turma, quando não tem nada aqui, ó, tem 10. Novamente lá da base do logaritmo. Transformar uma função logarítmica em uma função exponencial. O que eu faço? Joga aqui, ó, dá um tapa, pega o 10, dá um tapa no menos 5 lá para cima. Então vai ficar o quê? H+ igual a 10 elevado o quê? A menos 5. Pronto, tá aí, ó. Tem resposta? Tem sim, senhor. Letra B de bola. Sem muito estresse e bem objetivo, tá? Ok? E vamos para a última questão, que é a quarta, para a gente finalizar nossa aulinha aí. Então, na quarta questão, vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu só anotar ela aqui, um esqueminha, para que vocês peguem bem legal essa questão aí, a interpretação dela. Então, tá aqui, ó. Ele vai ter uma plantinha, tá? Vou colocar uma plantinha aqui. Bem desenhada. Eu sou fraco em desenho, né? Essa pandemia aqui, eu fiz um curso de desenho, vocês estão por fora, tá? Então, tá aí, ó. Olha aqui.
Muito foda meus desenhos, né? Ó. Aí, pronto. Legal, né? Então vamos lá. Diz o seguinte, quarta. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma forma que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros, tá certo? A fórmula é, aí vamos anotar a fórmula. A fórmula é essa daqui, H igual a 5 vezes log de quê? Tzinho mais 1 na base o quê? Na base 2. Tzinho mais 1 na base 2. H altura, T é tempo. Legal. Pergunta. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, ou seja, a partir de 30 centímetros, em quantos dias ela alcançará a sua altura máxima? Ou seja, então vamos lá, vamos interpretar. Ela é colocada à venda, vamos dizer aqui, ó, quando ela atinge uma altura aqui. Vamos dizer que ela atinge a altura aqui, ó, de 30 centímetros. Pronto. Ela vem crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela atinge 30 centímetros, ela pode ser colocada à venda. Legal? E aí ela continua crescendo, ó. Continua crescendo, tá? Até atingir sua altura máxima, tá? Sua altura máxima aqui, a gente sabe que é de quanto? 40 centímetros. O que a questão está colocando para a gente encontrar é exatamente o que? A partir do tempo, ou a partir do momento que ela é colocada à venda, ou seja, quando ela completa os 30 centímetros, quanto tempo ela demora para atingir sua altura máxima? Ou seja, ele quer saber esse tempo aqui, ó. Tá certo? Ele quer saber esse tempo aqui. Legal? Então vamos lá. Turma, o que eu vou fazer, ó? O que eu vou fazer? Eu preciso encontrar quanto tempo ela demora para atingir os 30 centímetros, quanto tempo ela demora para atingir os 40 centímetros, e daí eu pego o quê? O total menos essa parte aqui. Aí vai ficar só exatamente dessa partezinha aqui, ó, desse intervalo. Do momento que ela pode ser colocada à venda até atingir a altura máxima. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou fazer o quê? Ó? Vou jogar aqui, ó, o primeiro pedacinho, ó, quando é 30 centímetros. Quando a altura for 30 centímetros, vou botar aqui, ó, quando H é igual a 30, quanto equivale o tempo? Ou seja, quanto tempo a plantinha demora para ser colocada à venda? Então vamos lá. Vamos calcular. 30, que é a altura, é igual a 5 vezes log de Tzinho mais 1 na base 2, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar aqui direto, ó, 30 dividido por 5, que dá 6, tá? 30 dividido por 5, que dá 6. Então, vamos só organizar, ó. Vai ficar assim, ó, 6 igual a log de T mais 1, na base o quê? 2. Esse 2 aqui, ó, vai jogar, ó, lá da propriedade básica, tá? Ó. 2 dá um tapa no 6, então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 6 igual a T mais 1. Então, quanto é que vai ficar? 2 elevado a 6 é 64, tá? 2 elevado a 6 é 64. Então, vai ficar 64 igual a T mais 1. Esse 1 tá positivo, vai para lá negativo. Então, 64 menos 1 fica 63. Então, pera ainda. Para que ela seja colocada, a gente já tem a primeira informação, ó. Para que ela seja colocada à venda, ela demora um tempo de 63. Tá certo? 63 o que que ele colocou? Minuto, tempo, dia, ano. Bora ver só o tempo aqui. O tempo é dado em quê? Em dia, né? Pronto. Então demora o quê? 63 dias. Pronto, já tem a primeira informação. Agora eu vou coletar a segunda informação. Em quanto tempo ele demora para atingir 40 centímetros? Então vamos colocar a segunda informação. Calcule o H quando o H for igual a quanto? 40. Então vai ficar assim, ó, 40
é igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2. Legal? Corta aqui, ó, corta aqui, eu vou ter quanto? 8. Então vai ficar assim, ó. 8 é igual ao quê? Log de t mais 1 na base 2. Esse 2 dá um tapa no 8, ó. Então vai ficar t mais 1. Turma, 2 elevado a 8 é 256 menos 1. Então vai ficar o quê? T igual a quanto? 255. Então tá aí. Turma, então quer dizer que ele demora, ó, olha para cá, ele demora aqui 255 dias e daqui para cá ele demora 63 dias. Então ficou fácil, ó. Quanto tempo ele demora desse ponto aqui até chegar aqui na altura máxima? Basta eu pegar o que? Os 255 e subtrair do 63. Aqui eu tenho um 2, então me emprestado aqui tem um, fica 15. Aqui eu tenho 9, o quê? 192 dias, tá? Então, resposta 192 dias, letra D de dado, tá certo? D de dado. Finalizando nossa aula, bem legal, tá? Bem legal aí nossa aula, resumida, tá? Revisamos aí a parte logarítmica, sem muita... sem pegar questões mirabolantes, questões reais que são cobradas aí no Enem, tá? E daí vocês têm a possibilidade de pegar aquele resuminho das propriedades, levar até para a revisão final. É importante vocês terem um caderninho de fórmulas, tá? Uma folhinha só de fórmulas para quando for lá no final, na última semana, vocês baterem, olharem, né, até um dia antes da prova, ou até um tempinho antes, vocês olharem as principais fórmulas que podem ser cobradas na hora da prova, para que não dê o branco e vocês esqueçam na hora da alguma aplicação de fórmula, tá? Então, tá aí, fechamos mais uma aulinha. Foco, fé e força, a gente vai esperar. Vamos que vamos, vamos bater nesse Enem e vai dar tudo certo, tá certo? Confio em vocês, foco nos objetivos, segue firme e tchau, tchau e até a próxima aula.